Olá, boa tarde. Hoje, dia 23 de junho de 2019, domingo. Peço desculpas pela mensagem num domingo, mas acredito que a mensagem que tenho para dar é bastante importante para todos os pais da nossa comunidade lusófona, todos os pais afro-portugueses aqui no Reino Unido e na diáspora, e todos aqueles que entendem a nossa língua. Aqui fica a mensagem. É o seguinte, meus amigos, meus pais. Eu já fui um filho e vocês também já foram filhos. Vocês tentam se colocar no lugar dos seus filhos, não no lugar de vítimas, mas sim no lugar daquilo que achavam que gostariam de ter, a relação que gostariam de ter com os seus pais. E tentam ser esse pai que uma criança busca. Uma criança busca, essa criança também precisa também entender o que ela busca num pai. Um pai é o exemplo de uma criança, do futuro de uma criança. Então ela vê aquilo em você e torna-se. Assim como ela aprendeu a falar, aquilo que viu, porque nós não nascemos a falar, nós aprendemos através da imagem a falar e do áudio. Nós associamos o áudio a uma imagem e depois começamos a falar. Assim que se aprende. E nós, em criança, nós temos a capacidade de usar o nosso poder maior, que é a mente. Ela observa a informação e depois começa a trabalhar com o nosso ser. E hoje nos tornamos um homem ou mulher. Então, ela vê essa imagem, essa criança vê essa imagem do mundo dela e um dia torna-se essa imagem. Então, hoje a criminalidade no Reino Unido, ou seja, no mundo inteiro, ela deve-se muito a essas imagens que projetamos. É essa violência que usamos. É essa falta de carinho que muitos jovens têm no Reino Unido e seja na diáspora, onde for que esteja essa família. O amor, ele não vem por si só. O amor, ele é feito, é construído por respeito, por dedicação, por compreensão, por entendimento, por conversas. E se nós mudarmos o caminho desse amor, ele torna-se um ódio, porque eles estão lado a lado. E hoje em dia uma criança que tem a capacidade de esfaquear outra criança ou outro ser humano, essa criança não entende um pouco ou nada do que é ser amado ou respeitado, pois ele faz o mesmo com os outros, não ama nem respeita, não tem sentido. Se você está a ouvir esta conversa e entende o que é amor, então você entende que não era capaz de agarrar numa faca e espetar alguém. Tudo isso é feito, é construído por falta de atenção. A tecnologia tem uma grande responsabilidade nisso. Há muitos pais que usam a tecnologia para deixar a criança distraída com a tecnologia. Não sabemos o que a criança está a ver, mas também não nos importamos, porque ela assim não faz barulho, está quieta. É uma criança que está a crescer isolada, que nem skills para comunicar ela vai ter quando está lá fora, nem skills para se defender de situações que levam para os maus caminhos, ela vai conseguir ter, porque a tecnologia nos tem ajudado muito na educação das nossas crianças. Mentira. A tecnologia, sim, é um serviço que nós não podemos viver sem, por isso é que eu estou a comunicar com vocês. Mas ela também destrói casas, destrói crianças. Mas não é só a tecnologia, porque todos nós podemos usar a tecnologia, mas temos que ter o controle. Uma criança que não tem controle de tecnologia, usa e abusa, é porque os pais não têm controle dessa criança. Os pais não têm a capacidade de controlar quando e como usar, onde usar. Então, se ele faz isso com a tecnologia, um hábito,
tornou-se um hábito fazer isso com tudo o que ele faz com essa criança. O controlo da tecnologia também é um controlo que um pai exerce sobre a sua criança. Para ganhares esse controle é muito simples. Uma criança desde o nascer até os 10 anos, ela está em constante aprendizagem. A partir dos 10 anos, ela já criou a sua personalidade. Então, se você for um pai que tem filhos com menores de 10 anos, apenas precisas de entender que é muito importante teres o controle. E ter o controle a criança tem que ter horas de deitar, a criança tem que ter horas de usar a tecnologia, a criança tem que ter horas para estudar, mas também tem que ter horas para brincar. Nada em excesso, nem mesmo estudar em excesso. Tudo tem que haver um balanço para que a criança aprenda a ter balanço na vida. Outra coisa que é bastante importante, para além do balanço, é você, como pai, na sua atenção para com o filho, no seu respeito para com a mãe dessa criança. Seja você solteiro ou seja você casado ou vivendo com a sua namorada, ou mãe dos seus filhos. Ou mãe, que a sua namorada é mãe de algum filho que não seja seu, mas que agora estão juntos. Você que se torna o macho nessa casa e tem uma relação com a mãe dessa criança, então você se torna um exemplo de homem e também tem um bocado o papel de pai. Então, isso é bastante importante. É bastante importante que você, como homem, respeite a sua mulher, a sua namorada, a sua companheira ou a sua ex-mulher, ex-namorada. Respeita para que esse respeito um dia a criança possa ter com a sua namorada. Nós temos que aprender que os valores, nós temos 4 tipos de educação. Eu sei que muitos não sabem quais são os 4 tipos de educação que nós temos, mas eu vou-lhes dizer que temos a educação ética e moral, académica, temos a educação financeira e a educação profissional. Vamos pôr ao contrário, profissional depois da financeira. A educação ética e moral ensina o seu filho a ouvir, ensinar o seu filho a ter valores, valorizar uma conversa de adultos, a valorizar o que é ser criança, a valorizar o que é ter e não ter, ser e não ser. Se eu não sou médico, se eu não sou jogador da bola, se eu não sou, então eu vou valorizar aquilo que eu sou, também aquilo que eu não sou. É um bocado complicado que eu estou a dizer isso de valores. Valorizar o eu é respeitar também aquilo que o outro é. Se eu não sou aquilo que o outro é, eu tenho que aprender a respeitar aquilo que o outro é. Mas antes de respeitar aquilo que o outro é, tenho que respeitar aquilo que eu sou. E entender aquilo que eu sou. Às vezes eu não nasci para ser médico. Eu não nasci para... É preciso entender primeiro as minhas capacidades e habilidades para entender qual o caminho a seguir. Porque senão vou-me perder. E se eu não começo a aprender isso nos primeiros 10 anos de vida, vou-lhes dizer uma coisa. O Ronaldo aos 6 anos eu já sabia que era jogador da bola. Ele não se tornou o melhor jogador do mundo à toa, porque ele já se entendia, já sabia a sua paixão. Quando nós não sabemos aos 19 ou 20 anos qual universidade vamos fazer, ou qual o curso vamos tirar, nós já temos um grande problema. É porque nós ainda não nos descobrimos. E se você ainda não se descobriu, eu demorei muito. Eu descobri agora, há pouco tempo atrás, que este é o meu dom. Desde criança eu era assim. Uma pessoa que se importava pelos mais fracos, que lutava pelos direitos dos mais fracos. Hoje eu luto pelo direito dos afro-portugueses no Reino Unido e no mundo inteiro. Porque é aquilo que eu nasci. Demorei muitos anos a entender. Depois dos 40 anos é que eu me apercebi que essa é a minha vocação.
Porque eu também, eu fui criado na Casa Pia de Lisboa, né? Não tinha um guia, um modelo, um pai ou uma mãe que me guiasse. Eu fui me descobrindo aos sozinho. Mas você que é pai, você que tem a oportunidade de estar com o seu filho, você que diz que é pai, pai não é só de nome, tens que ser pai. Ser pai é ligar para o filho, falar com o filho. Ser pai é prestar atenção, é ouvir, é entender, é guiar. Não é obrigar, é guiar o seu filho. Não podemos obrigar as pessoas a fazer, a ninguém, nem os nossos próprios filhos. Mas podemos sim, nos primeiros 10 anos de vida, dar uma disciplina na nossa criança. E a disciplina, ela vem com hábito. Se você começa a fazer isso desde que a criança começa a andar, a aprender a falar, a criança também começa a aprender a escutar o pai, a respeitar, a seguir ordens. Automaticamente você não precisa de brigar com a sua criança e obrigá-la a fazer algo que ela não quer, porque ela já está habituada a fazer isso. Mas colocar ordens às vezes implica castigos, implica as crianças entenderem que realmente, se eu não fizer isto, mais vale. Sabes, às vezes um castigo é pior do que o próprio chamado. A violência não é necessária, desde que você saiba dar o castigo. Se deu o castigo, seja firme nele. Gerir o não é bastante importante. Assim como gerir o sim. Ambos bastante importantes. Então, caros colegas, amigos, irmãos, ouçam esta mensagem bem clara. Ser pai é muito mais do que usar o nome à toa. Ser pai é estar presente. Ser pai é respeitar a sua criança. Ser pai é batalhar para essa criança. Não dei tudo o que a criança quer. Não fazer o que a criança quer. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer ser pai é ensinar a criança que não se pode ter tudo. O mundo lá fora não é assim. A educação ética e moral, a base, é a primeira que a educação académica, mas a educação ética e moral nos ensina a valorizar, a merecer, nos ensina a respeitar, nos ensina também a olhar para o espelho e trabalhar um pouco aquilo que nos vemos ao espelho. Essa é fundamental para que o seu filho tenha sucesso na educação académica. Porque se o seu filho não tiver uma educação ética e moral, ele não vai ouvir o professor. Ele vai estar distraído, porque é isso que ele faz dentro da casa. Ele não vai valorizar uma conversa, porque ele não presta atenção na conversa. O valor de ouvir um ser humano é bastante importante para o resto das nossas vidas. Porque eles nos ensinam a aprender. Porque se eu não consigo ouvir, não consigo interagir, não consigo estar na conversa, o estar na conversa é saber perguntar quando não entendemos, porque mostramos que estamos interessados na conversa, e é também partilhar conhecimento. Porque podemos estar no lugar de uma criança, mas a criança também nos ensina. Porque como professor eu preciso entender a criança, eu preciso aprender um pouco mais sobre a criança. Se essa criança se mantém calada, em pouco ou nada sei da criança. Mas se ela interage, eu sei um pouco, sei mais. Estamos a encaixar uns com os outros. Assim como um pai faz um professor, um pai é um professor. Nós somos os principais professores dessa criança, educadores dessa criança. Nós educar uma criança a escutar é bastante fundamental para o resto da vida. Estar dentro de uma sala e ouvir o professor, interagir com o professor, quando não entende, pergunta. Sabe, valorizar o escutar é também estar nessa conversa. Então tudo isto é bastante fundamental. Amigos, irmãos, os órfãos,
entendem de uma vez por todas que a responsabilidade do futuro da sua criança está numa base forte. Ensinar uma criança a ouvir, escutar, é dar-lhe a ferramenta fundamental para que ela, ao longo da vida, vá entendendo o que é bom e o que é mau para ela e fazendo as escolhas certas. Qualquer caminho a seguir, ele depende das ferramentas que tens na mão, da capacidade que tens na mão de usá-las. E o aprender a escutar é a base fundamental de tudo. Porque nós começamos a entender o que é certo e o que é errado. E a pôr de lado o que é errado e a focarmos no que é certo. Sabemos escolher caminhos. Sabemos que estamos ou não estamos presentes. Os nossos pensamentos não vão para qualquer lado porque temos que estar aqui, porque alguém está a falar. Mostramos respeito também. Se aprendemos a falar, aprendemos a escutar, logo então aprendemos a respeitar. Porque se tiver alguém a falar, respeitamos, porque estamos escutando. Mas a escuta faz com que o nosso cérebro capte a informação e comece a trabalhar com ela. Como eu disse, uma criança quando nasce, ela nasce sem nada. Através da imagem, ela busca aprender. E a primeira coisa que começa a aprender a fazer é o que todos os outros fazem, andar. Ela põe-se de pé. Por mais difícil que é, ela aprende a andar. Exatamente como tudo o resto. Ninguém precisa, porque o cérebro capta a informação. E ela sozinha, sem professor nenhum, ela aprende a falar. Então, meus irmãos, a criança já tem a capacidade de aprender tudo o que vê. E é aí, nesses primeiros 10 anos, que precisamos ensinar a criança, não só, porque nós não ensinamos a criança a andar, ela aprende sozinha. Nós não ensinamos a criança a falar, ela aprende sozinha. Mas nós damos ferramentas para a criança poder ser quem é. Se hoje a criança é uma criança de sucesso, é porque ela teve as ferramentas certas na mão. Se hoje a criança está perdida, não consegue valorizar caminhos, isto não é importante para mim, estar na rua é importante para mim, o que a minha mãe diz não é importante para mim, o que o meu amigo diz é importante para mim, a criança já está perdida, meus irmãos. Repara bem, nem todos os pais têm a capacidade de fazer isso, porque não podemos dar aquilo que não temos. Se você não tiver ferramentas para dar aos seus filhos, não invente. Se você nunca aprendeu, eu vou lhe dizer uma coisa, né? Isso é para todos os pais. Não se pense mais que o meu filho sabe. Não. Eu não estou aqui a dizer que eu sou mais ou menos que os outros. Mas eu aprendo com as coisas. Eu busco ferramentas e tento passar assim de fininho. Né? Porque nós não obrigamos ninguém a ter as ferramentas, mas aos poucos eu vou dando ferramentas. Assim como fiz com as minhas filhas durante 10 anos, os primeiros 10 anos de vida que eu tive com as minhas filhas. Eu soube, quando deixei as minhas filhas, deixei com ferramentas fundamentais. As minhas filhas não vão brigar uma com a outra, ou quando brigarem, elas vão sentar e discutir sobre o assunto. As minhas filhas vão ver o que é melhor para elas, elas vão sentar e analisar o que é melhor para elas, porque são essas as ferramentas que eu coloquei. Elas vão saber me dizer o que é que está errado, pai, o que é que estás a fazer de errado. Elas vão ter essa capacidade de fazer isso, porque foi isso que elas viram, foi isso que elas sentiram durante estes primeiros 10 anos de vida. Hoje elas são e não sabem porquê que são como são, mas hoje elas são alguém que consegue analisar, não é alguém mais que os outros, não. Alguém que consegue analisar o que está certo e o que está errado. Alguém que trabalha com os seus erros. Alguém que sabe que não é perfeito, mas também sabe colocar a sua visão sobre um assunto. Sabe comunicar com a pessoa que ele acha. As minhas filhas são as próprias me criticar quando eu faço algo de errado. Sabem? Eu não tenho jeito nenhum com algumas coisas. E as minhas filhas me dizem na cara: bom, pai, não é bem assim. Tu vais sempre aqui, sempre a fazer isso. Tens que... E eu tento respeitá-las.
Não porque eu sou pai, mas porque sou um ser humano e amo. E elas me amam. E elas querem o melhor para mim. Eu faço isso porque um dia elas fizeram isso comigo. Entendem? Então, tudo que eu estou-lhes a dizer hoje, aqui, no domingo, é para que tu estejas onde estiveres, tiveres um filho, tens a idade que tiver. Eu sei que já perdeste os primeiros 10 anos, perdeste, mas se não perdeste, vai, liga para o teu filho, hoje domingo, vai lá um café, toma um gelado, escuta o teu filho, fala com ele, busca, tira-o da internet, tira-o do caminho errado, mas tira-o de forma correta. Ninguém funciona sendo obrigado a fazer as coisas. E é assim, nós criamos hábitos. Esses hábitos são criados e já estão feitos. Não é de um dia para o outro que vamos destruir um hábito e vamos mudar a nossa criança. Mas é a it's a very difficult word. Being consistent. Sermos consistentes. Melhor sermos consistentes naquilo que fazemos. Se acreditamos e amamos uma criança, os nossos filhos, vamos estar presentes. E para o pai solteiro, não deixa a situação entre tu, pai, e a tua ex esteja no meio do teu filho. E para a mãe solteira, dê uma oportunidade a um pai que queira ser pai. Não mistures as coisas. Senão estás a estragar o futuro do teu filho. O futuro dos afropóticos. Nós estamos a perder muito a nossa identidade. Vamos buscá-la, vamos salvá-la. Vamos mostrar que nós temos valores. Nós somos mais uma comunidade que está aqui no Reino Unido que busca o sucesso. Mas buscar o sucesso começa dentro de casa. Vamos ter sucesso no relacionamento. Seja ele, se não funcionou o teu relacionamento com a tua esposa, ok, somos dois adultos com princípios e valores diferentes e devido a esses princípios e valores acabamos por chocar e cada um foi pelo seu lado. Mas se houve uma semente que está aí, que se precisa ser criada, alimentada e para o mundo lá fora, não vamos esquecer dessa responsabilidade. Não é dinheiro, não. É atenção que eu estou a falar. Eu já dou 10, ou já dou 30, já dou 50. Não é isso. Liga, diz ao teu filho que amas. Por mais que o teu filho te negue, pai, não quero sair hoje. Pai, de vez em quando, eu vim aqui só para te ver, está tudo bem? Sim, pai. Eu tenho que sair, desculpa. Faz mal. O amor de um pai é incondicional. Não tem condições. Assim como o amor de Deus. Há muitas religiões no mundo que que nos julgam. Estão no caminho errado. Deus não nos julga. O ser humano foi feito para julgar. Deus nos libertou, nos deu o livre-arbítrio de sermos. Mas Deus disse apenas que sejamos uns com os outros, respeitamos uns com os outros. Não julgues para não ser julgado. Não julgue o teu filho. Não busca tentar entender porque o teu filho não quer falar. Conquista a tua criança. Conquista, mostrando a ele que não vieste aqui com condições, vieste aqui porque o amas. E passa essa mensagem ao teu filho. Dizer ao teu filho que é muito mais importante o meu amor por ti do que o que eu espero de ti para mim. Não espera nada do teu filho. Espera de ti para o teu filho. Eu não amo minhas filhas e quero que ela me ame. Não. A única coisa que eu quero das minhas filhas é a felicidade delas.
Minhas filhas podem até me odiar se é um sentimento que eu nunca criei nas minhas filhas. Não acredito que ia chegar nesse ponto. Mas as minhas filhas podem até seguir um caminho e pôr-me de lado. Mas uma coisa que elas vão sempre entender: filha, eu não te amo para que tu me faças isso, ou que tu sejas assim. Eu te amo porque sou teu pai. Eu te amo e por ser teu pai eu tive que me sacrificar, deixar a casa que eu construí praticamente. Né? Eu vim para Londres, trouxe a minha ex-mulher, e eu tive que deixar. Não foi fácil para mim, foi muito abaixo psicologicamente. Sou um ser humano. Foi muito difícil delegar as minhas filhas. A minha filha mais velha, todos os dias de manhã, levantava da cama e ia deitar ao meu lado e dava-me um beijo. Todos os dias fazia isso. E viver sem isso nos primeiros anos não foi fácil. A minha filha mais nova é muito difícil estar sem ela. Sabes? É muito difícil, mas é um sacrifício que eu, por amor às minhas filhas, tive que fazer, sem atrapalhar a vida da minha ex-mulher. Se a minha ex-mulher fala ou diz ou faz, isso é o problema dela. A minha relação agora é comigo, com as minhas filhas. O que ela diz aos outros não importa, nunca, até mais que eu não acredito que ela agora ou diz ou não diz. Isso é um negócio dela. Não vou deixar que isso atrapalhe a minha vida, o meu mundo e a minha vida e as minhas filhas. Como avô, tenho uma neta. É bastante importante que eu entenda, que eu esteja com a minha filha, para que eu possa também ser adulto. Eu sou um pai para a minha neta. Então, hoje eu sou CEO da Afro-Portuguese Speaking Community e eu fiz isso porque eu não quero que a minha identidade morra. Eu luto e busco a identidade afro-portuguesa no Reino Unido, porque eu quero que a minha neta descubra que ela é afro-portuguesa. Minha filha é casada com uma pessoa fora da nossa comunidade, mas eu preciso lutar contra isso. Eu faço isso por uma nova geração, as gerações estão a vir, porque eu vi que a minha filha estava a perder a sua identidade e eu não quero isso. Eu me culpo muito por isso. Eu não falo crioulo, não falo crioulo. Eu também, infelizmente, eu cresci na casa de mãe, sem pai, sem mãe. Então tive muita dificuldade em estar com os africanos, com o crioulo presente na minha vida. Então eu não aprendi, mas eu me sinto, apesar de ter nascido em Portugal, eu me sinto um africano, eu me sinto um cabo-verdiano. Eu me sinto e tenho muito orgulho em ser afro-português. Então, como pai, eu luto pela minha identidade e como pai eu luto pelo amor das minhas filhas, não buscando coisas com autoridade de pai, não, mas com o amor do pai, buscando conquistar as minhas filhas com o meu amor, dizendo que as amo, como digo para elas, faz bem, filho. Tudo isso é bastante importante. Então, aqui fica a mensagem do domingo, a mensagem para os afro-portugueses. Ser pai é mais do que simplesmente um título, é estar. E era por ser, é nós estamos.